Bom, estamos gravando então, vamos começar aqui nosso terceiro encontro do semestre, né? E, bom, como sempre eu faço, começo perguntando a vocês se tem alguma questão, se tem alguma dúvida que queiram começar por ela, uma passagem do seminário, alguma... Bom, não vou nem perguntar se tem alguma dificuldade, porque obviamente tem, né? Mas enfim, tem alguma questão que queiram começar por ela? Não? Então tá. Esse efeito de parada nesse gráfico que tu falou da página 43, né? 42. O que é esse efeito de parada? Eu fiquei procurando no texto. Que tem uma Ah, seta, efeito de parada. é um efeito de contenção que ele faz aqui, né? Entre o imaginário e o real, né? Entendi. Contenção, tá. Bom, Contenção, consistência, né? É uma coisa que ele está falando bastante, né? porque veja bem, o que a gente tem que entender, que é exatamente aqui, ó, vamos aqui para essa figura, tá? Talvez fique mais claro para vocês. O Lacan, vocês estão vendo esse nozinho do meio, né? Deixa eu ir para a figura aqui para vocês verem a seta, né? Esse nozinho do meio aqui, que é o que Lacan denomina de nó em trevo, né? Onde nós vamos encontrar esses quatro buracos, né? Eu já disse para vocês que o nó tem mais três, né? Que são esses aqui, que depois Lacan vai nomear, vai situar a vida, a morte, o corpo, né? O corpo, a morte e a vida, né? No e outro. Mas, enfim, por enquanto, aqui na primeira lição, ele situa os quatro nomes do gozo, vamos dizer assim. Né? No centro, o gozo, que é equivalente ao gozo do objeto A, que é o mais de gozar, né? São os nomes do gozo Lacan. Eu não sei em que pé vocês estão aí na definição desses gozos. Se quiserem, eu posso esclarecer um pouco mais. Eu vou dar um esclarecimento, vocês me dizem como é que estão com isso. Tá? Mas lembrem-se só de um detalhe. Nós estamos no momento para o qual, na obra de Lacan, a linguagem, eu já disse isso anteriormente, mas não custa repetir, a linguagem, ela deixa de ser estrutura de linguagem, ela deixa de ser um mero campo do simbólico, né? No sentido da significação. Ela não está mais unicamente envolvida ou definida como um campo de significação, como Lacan tinha definido anteriormente, aquela história do S1 com o S2. Né? O significante representa o sujeito, para o significante o S1 e S2. Essa relação S1 e S2 é a tal da relação de significação, era, né? Deixou de ser. Tá? Atualmente, é por isso que Lacan ele que estava trabalhando numa lógica linguística, vamos dizer assim, com toda aquela concepção de metáfora e metonímia, inclusive tem uma lição, eu acho que é na lição 3, que ele faz uma crítica da metáfora, a gente vai voltar a isso, né? Ele fala faz uma referência à metáfora e faz uma crítica. É só para que vocês entendam que a estrutura, e especialmente a estrutura de linguagem, ela passa a ser definida como sendo algo que vai grafar o gozo do corpo, né? Vai fazer uma grafia do gozo do corpo. De uma maneira muito simplória e caricatural, porque não é só isso, é como se você tivesse assim, o corpo goza e nós usamos o aparelho de linguagem para grafar isso que vem do corpo, né? Obviamente que nós teríamos que retornar aí para todo um processo de definição do campo do gozo em Lacan, que é praticamente a obra toda, desde o seminário 7 até hoje, né, e até o fim, né, mas estamos no RSI, tem gente entrando aqui, né? Mas nesse percurso Lacan vai definindo e dando nomes ao gozo, né?
Mas, fundamentalmente, nós teríamos que entender que o gozo ele é uma experiência corpórea. Né? E lembrem-se que o corpo aqui ele está no campo do imaginário. Tá? E que, obviamente, esse enodamento do simbólico com o imaginário e com o real vai criando determinados espaços e manifestações de gozo diferentes. Tá? A primeira, né, que é essa aí que eu já disse, vocês estão vendo, que fica exatamente na interseção das três dimensões, que é onde Lacan situa o objeto pequeno a. Né? Esse objeto pequeno a, o gozo que se obtém com ele, Lacan denominou de mar de gozar. O mar de gozar, não sei se todo mundo... Lacan define isso de maneira mais precisa no seminário 16 e daí por diante, né, de lá para cá. O mar de gozar é esse a mais de gozo que nós não gozamos, né, que não há. Se você considera que toda experiência de gozo é uma experiência corpórea, tá? É claro que depois a gente teria que definir o que é corpo. Na lição 3, ele vai dizer que o corpo tem três dimensões. Por mais que ele situe o corpo aqui no imaginário, né, dando a consistência imaginária para a estrutura, ele também vai dizer que o corpo tem três dimensões. É como se você pudesse dizer que o corpo ele tem um corpo imaginário, um simbólico e um corpo real, né? De uma certa forma. Eu não vou entrar por aí, porque senão a gente passaria o resto do ano falando nisso. Tá? Eu vou só indicar isso para vocês, que numa determinada lição, se eu não me engano é na 3, ele fala sobre isso. Deixa eu ver se é na 3. É na 3 mesmo, é na 3. Isso. Né? Mas, de todo modo, fundamentalmente, ele está situando e definindo o gozo aqui como sendo, dando aquilo que dá essa consistência imaginária às três dimensões. Tá? Depois a gente vai entender um pouco melhor por quê. Mas, enfim, de todo modo, assim, no miolo da estrutura, é lógico que eu já disse isso para você, mas não custa repetir, de que esse desenho aqui da cadeia borromeana é o desenho da estrutura, né? Como se você tivesse aí Lacan dissesse o nó, ele diz isso claramente. O nó é a estrutura. Né? Então, a estrutura do Parleta é uma estrutura de três dimensões, o real, o simbólico e o imaginário. E as interseções, e aí onde entra a questão, Ítalo, que você estava perguntando, porque essas interseções, obviamente que, como vocês estão vendo, nós temos pelo menos 4 buracos de interseção, né? Onde vocês estão vendo aí o A, que é a interseção das três dimensões, real, simbólico e imaginário. Né? Isso quer dizer que, obviamente, real, simbólico e imaginário padecem de um buraco. Tá? E tem a interseção entre o simbólico e o real, onde Lacan situa o gozo fálico. Eu vou definir e depois volto explicando, tá? Mas vocês fiquem à vontade para perguntar. Então, na interseção entre o real e o simbólico, Lacan situa o gozo fálico. Observem, né, que essas interseções, especialmente onde estão situados três gozos, fálico, o gozo do outro e o gozo do sentido, que aqui ele ainda não está chamando de gozo do sentido, mas no seminário seguinte ele passa a chamar, né? Ele passa de jouissance. Em francês é jouissance é gozo e jouissance é gozar do sentido. Né? Jouir é gozar e sens é sentido. Ele faz uma brincadeira do jouissance, que é gozo em francês, com jouissance, gozar do sentido. Mas aqui ele ainda não está chamando assim, ele passa a chamar a partir do seminário 23, se eu não me engano. Tá? Mas, enfim, então, isso aqui ele vai chamar de zonas de existência. Tá? São essas interseções. A Tina está dizendo que não está vendo a figura. Tá sim, cadê a Tina? Tá sim, Tina, eu estou mostrando... Eu também não estou não, Léo. Não estou Não vejo, vendo não. engraçado. Eu não sei por quê. Peraí, Só deixa eu... vejo a letra L. Leonardo, tente tirar e botar de novo, porque eu acho que quem entrou depois pode não estar visualizando. Pronto, eu parei e vou entrar de novo, tá?
A janela é isso. Peraí, agora eu não estou. Sou eu que não estou conseguindo apresentar. Oh, tá entrando a minha tela, né? Minha caixa de entrada. Aí, gente, deixa eu abrir a figura para ver se ela aparece assim. Pronto, aqui. Agora, Pronto, estão obrigada. vendo agora? Tá, Sim, agora sim. ok. Então, essa é uma figura que está na lição 1, né? Que Lacan apresenta, e como eu estava dizendo, aqui é onde Lacan vai situar os tipos de gozo que ele vem nomeando desde algum tempo na sua obra, né? O gozo fálico, o gozo do outro e o gozo do sentido, como sendo, como eu disse, ele ainda não está chamando de gozo do sentido, mas enfim, ele vai situar nessas zonas de interseção entre as dimensões, não é? E aí o Ítalo tinha perguntado sobre uma, uma contenção que o Lacan vai falar aqui, né? E aí eu estava tentando explicar o seguinte, de que essas zonas de interseção do gozo, elas ao mesmo tempo que são as localizações entre as dimensões, onde Lacan situa o gozo, mas também elas mostram aí que existe entre essas dimensões uma contenção desse tipo de gozo. Tá? Por exemplo, o sentido ele se situa entre o imaginário e o simbólico. Tá? E veja que uma outra coisa que eu ia começando a dizer, não terminei. Cada uma dessas, especialmente dessas três zonas, elas estão numa posição de uma zona de existência com relação a uma das três dimensões. Né? Nós já falamos um pouco dessa zona de existência numa aula anterior, e que eu dizia para vocês que existe uma relação direta entre a existência e a consistência. Uma estrutura, ela só é consistente se ela tiver uma falha. Tá? Veja que para a psicanálise é assim, a consistência da estrutura, ela não é dada pela totalidade da estrutura, mas pelo fato de que ela tem uma falta. Tá? É a falta, é a castração em Freud, é o buraco em Lacan, que dão uma consistência à estrutura. Tá? Se a estrutura é plena, ela provavelmente tem uma inconsistência. Né? Tá bem? Então, essas zonas, então, elas não estão, é onde Lacan situa os tipos de gozo, né? Mas elas também se situam numa zona de existência a cada uma das dimensões. E só lembrando, só para concluir o que eu estava dizendo, de que existe uma relação entre consistência e existência. Ou seja, o que dá consistência a uma dimensão é o que existe a ela, é o que está existindo fora dela. Tá? Esse buraco que fica de fora. Tá? Então, nós podemos dizer que o sentido é o que dá consistência ao real, mas podemos dizer também que exatamente por isso, já que o sentido existe ao real, que o real não tem sentido. Não é? Quer dizer, nós não encontramos sentido no real. Lacan até faz uma brincadeira, não, uma digressão, vamos dizer assim, sobre o saber do real. Veja que o saber do real não é o sentido do real. A gente falou disso na aula passada, inclusive, né? E eu dizia para vocês como ele comenta de como os animais eles têm um saber do real, né? O instinto, e aqui instinto mesmo, não pulsão, né? O instinto animal como sendo um saber do real, porque os animais sabem o que fazer, instintivamente, né? Então tem um saber do real. E além do que também toda
a matematização do real e do espaço que foi feito pela ciência, especialmente, né, com a matemática, com a lógica e etc., demonstrou exatamente de que nós podemos dar escrituras, isso é muito importante, dar escrituras a esse saber do real, né? As fórmulas matemáticas e tal. Veja que é exatamente isso que Lacan está tentando fazer, né? Lacan está tentando escapar do sentido e está tentando dar uma escritura do real. Veja que o nó, em determinado momento, ele diz isso, né? O nó, que não é nó, né? A cadeia, é para Lacan, a melhor escritura do real, né? E a melhor escritura da consistência do real. Ele vai dizer isso, né? De que é uma figuração do real que não existe outra. No próprio seminário, em algum momento, ele vai dizer isso. Tá bem? Então, veja, o sentido, ele, ao mesmo tempo que está fora do real, nessa zona de existência real, ele se situa numa zona de interseção entre o imaginário e o simbólico. Tá? Quer dizer, o sentido ele é dado pelo imaginário e pelo simbólico. Tá? Mas, veja bem, no momento em que você tem essa amarração entre o imaginário e o simbólico, isso quer dizer que o imaginário, ele, que o sentido ele é fundamentalmente imaginário, né? Ele limita o sentido. E nós não podemos sair deslizando o sentido como faz o paranoico. Não é? Nós não podemos dar qualquer sentido a qualquer coisa. Veja que a figura do paranoico é muito interessante porque o paranoico dá sentido a qualquer sinal do real. Né? Está lá na gradiva de Jansen, né, do Freud. Né? O passarinho canta e você dá um sentido qualquer. O paranoico está nessa posição, né, de sentido. Veja que o simbólico é exatamente, serve aí para fazer uma contenção do sentido. É porque o sentido não está aberto, né, que ele tem uma contenção. Né? Ele está numa interseção, quer dizer, o simbólico contém o imaginário e o imaginário também contém o simbólico. Tá? Além do que, eles também fazem uma referência à linguagem. Deixa eu fazer só logo esse comentário sobre a questão da linguagem, da metáfora, que ele comenta, se eu não me engano, também na lição 3 ou na lição 4. Não é na 3 ou na 4? Acho que é na 3. Ele tem uma discussão, não sei se vocês lembram, o Lacan faz uma discussão, na verdade não é propriamente uma discussão, porque o Wittgenstein não estava vivo, né? Mas ele faz uma discussão no seminário 17, uma interlocução, né, com um filósofo da linguagem, que é o Wittgenstein. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? O Wittgenstein é aquele filósofo que vai falar dos jogos de palavras, né, de como a linguagem ela funciona através de jogos de palavras. E aí o Wittgenstein tinha feito uma crítica à psicanálise, dizendo que a psicanálise poderia interpretar qualquer coisa, porque bastava dar um sentido ao que quer que seja, que isso seria uma interpretação. E, obviamente, o Lacan não concorda com isso. E lá no seminário 17, ele faz uma contracrítica ao Wittgenstein, né, dizendo que não é assim. Né, porque, exatamente, o real, a linguagem, inevitavelmente, ela está atrelada com o real. Né? Então, nesse enodamento aí do imaginário, do simbólico e do real, o simbólico ele não pode significar qualquer coisa, né? A não ser que o sujeito esteja numa condição paranoica. Aí vai haver uma certa... E veja que é exatamente a preocupação do Lacan em diferenciar as três dimensões. Porque se as três dimensões forem iguais... Agora falaram do cachorro, o meu cachorro está latindo aqui. Se as três dimensões forem só equivalentes, você está no campo da paranoia.
né? Real, simbólico e imaginário seriam equivalentes. Isso não é verdade, exatamente porque existe uma diferença entre o simbólico, o imaginário e o real. Né? Então, você não pode dar qualquer sentido a qualquer coisa. Não é assim. Tá? Quer dizer, isso tem a ver, porque exatamente a linguagem, ela não está solta do corpo. Ao contrário do que o Wittgenstein e o Descartes, né, os filósofos de maneira geral, acham, a linguagem, por exemplo, a substância pensante e a substância extensa do Descartes estão desatreladas. Né? A substância extensa é o corpo, né? É o mundo externo e a realidade material e o corpo. E a substância pensante seria outra coisa. Né? Para a psicanálise não é assim exatamente porque, como eu disse há pouco, a linguagem ela é um aparelho que grafa o gozo do corpo, enoda e faz bordas no corpo. Tá? Se vocês quiserem, por exemplo, esses buracos aí, como é o objeto A, e esses buracos da estrutura, elas poderiam também, de alguma maneira, ilustrar os buracos orificiais do corpo. Né? Veja que a linguagem ela entra no corpo abrindo os buracos do corpo, que obviamente nós não nascemos com o corpo. Para a psicanálise, para Lacan especialmente, para Freud nem tanto, né? Para Freud é um pouquinho complicado, mas, bom, não vou entrar no Freud. Em Lacan, nós não nascemos com o corpo, e a linguagem vai abrindo essas bordas no corpo, que são, por exemplo, os orifícios pulsionais, como boca, ânus, o olho e o ouvido. Né? As quatro versões do objeto A, né? O seio, fezes, o olhar e a voz. Seio, os excrementos, o olhar e a voz. Se vocês quiserem, aí está situado nesse buraco central, né? Que ao mesmo tempo é imaginário, simbólico e real. Né? Porque você precisa, obviamente, e aí é onde entra a consistência do corpo, não adianta você ter o simbólico sem o real do corpo, sem o imaginário e o real do corpo. Isso é o que nós chamamos de inteligência artificial. Não é? A inteligência artificial não tem corpo, e é por isso que ela não é sujeito. O ChatGPT é quase um sujeito, mas não é ainda. Não é? Não sei se um dia vai se tornar, mas ele não é. Porque ele não funciona, por exemplo, por conta própria de maneira singular. Né? Eu estou muito impressionado com essa história do ChatGPT, por conta da competência, não é? Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Que é o ChatGPT. Se alguém não souber, diga. Né? Muito Sim, eficiente, inclusive. Como é que é? Eu acho apavorante, na verdade. Eu acho tão eficiente que apavora. Pois é, mas isso é importante para a gente fazer a distinção do que é o sujeito, né? O sujeito, ele implica esse buraco singular no corpo. Tá? O ChatGPT é como se fosse... O ChatGPT é paranoico. Ele sabe tudo, menos do gozo do corpo. Porque ele não grava o gozo de corpo nenhum, né? Ele não está amarrado a nenhum corpo. Por isso, ou se vocês quiserem, pode dizer que o ChatGPT é Wittgensteiniano. Não é? É mais ou menos isso. Você pode dizer e fazer qualquer coisa, não é? Com o ChatGPT. Mas veja que para nós não é assim, não é? Nós não produzimos textos universais. Quer dizer, nós produzimos textos universais, mas esse texto ele é fundamentalmente também singular e corpóreo. Né? É a diferença do ChatGPT para a análise. Na análise, ou para a psicoterapia, né, ou para a psicologia, ou para a sociologia, né? Quer dizer, nós não estamos falando dos sentidos universais. Quando falamos em análise, nós não estamos, ou pelo menos assim, o que o analista escuta, ou
onde ele intervém, ele não intervém naquilo que seria o sentido universal da linguagem. Veja que é por isso que Lacan vai falar, ele já tem falado, e aqui nesse seminário ele vai desenvolver um pouco, naquilo que ele chama de la língua. La língua não é a mesma coisa que a linguagem. Isso é uma novidade em Lacan, que ele tem produzido de uns tempos para cá, né, dos seminários anteriores, que a língua é exatamente essa língua que brota do corpo. Né? Essa língua que sinaliza o gozo do corpo. Inclusive, a língua não tem sentido. Né? Veja que o sentido já é uma amarração do imaginário com o simbólico. Tá? Se você vê um bebê... A língua é o efeito... Lacan diz assim, lá na Conferência de Genebra, foi aqui que eu falei da Conferência de Genebra, acho que eu falei na vez passada, né? E alguém me pediu, né? E eu dei. Sim, falou. Bem, lá na Conferência de Genebra, Lacan vai dizer isso. A língua é a consequência da coalescência entre a linguagem e o corpo. A linguagem faz o corpo cantar e gozar. Né? Daí, e essa é a diferença para o ChatGPT, porque o ChatGPT não tem língua, que ele não tem essa coalescência da linguagem, do significante da linguagem com o corpo. É por isso que ele não é sujeito, nunca vai ser. Para ele ser, a gente teria que inventar um corpo para ele. Né? Tem não sei se vocês assistiram, Inteligência Artificial, do Spielberg, o filme, né? Que é genial, é fantástico, super angustiante, é um dos poucos filmes do Spielberg que você fica angustiado o filme inteiro. Né? O Spielberg normalmente faz filme de diversão, né? De entretenimento. Esse, curiosamente, é um filme de angústia. Você passa o filme inteiro com aquela angústia fina, né? É muito curioso isso, né? Mas o filme é maravilhoso, né? Exatamente. Veja que o garotinho... Não sei se você já assistiu Ela. Já. Eu acho que é um pouco também... Exato. É porque ela, né? Ela se dissolve paranoicamente no real, né? No fim... Desculpa, eu estou contando o fim do filme, né? Estou dando spoiler, né? Mas é muito interessante que ela... Eu estou chamando de ela porque é o nome da inteligência artificial, né? No fim das contas, se dissolve, né? Desaparece né? no todo, né? Quer dizer, ela não consegue não ser paranoica. Né? E veja que o garotinho também, né? O garotinho do inteligência artificial, porque ele tem corpo, né? Então, eu não sei se vocês lembram, tem uma coisa maravilhosa no filme, que é um robozinho, né? O menino é um robô, e assim, para a mãe disparar a função sujeito, estou dizendo assim, né? Não é que o filme diz isso, eu estou interpretando lacanianamente. Ele é uma máquina e tem um código que são palavras soltas que a mãe precisa dizer numa determinada sequência para disparar a função sujeito do robô. Vocês lembram disso? Que o marido, a mãe tem um filho que está hospitalizado, né? Em coma há um certo tempo. O marido chega com o robô e diz, olha, a substituir o filho quase morto, né? Que o filho não morreu. E aí diz assim, para ele ter algum tipo de laço com você, que é um pouco disparar a função sujeito, esse código. São 4 ou 5 palavras, né? Palavras assim, aleatórias, que eu não me lembro quais são, obviamente, mas que ela tem que dizer, como se fosse assim, papel, caneta, computador e vassoura. Entende? E ela teria que dizer para... E aí, quando ela decide, né, acionar o robô sujeito, ela diz isso, né? E imediatamente o garoto se apaixona por ela e fica pedindo amor materno, e fica querendo encontrar, né, a primeira mãe. Enfim, ele é um paranoico, né? Ele é um garotinho psicótico, né? Tanto é que é eterno, né? Ele fica
na eternidade, depois vem os ETs, estou contando também o fim do filme. Mas, enfim, não é disso que se trata em psicanálise. Veja que é uma diferença, inclusive, da psicanálise para Jung, né? Que o Jung tem essa coisa dos sentidos universais, né? O ânima, o ânimos e etc. Né? Essa lógica de um simbólico universal, inclusive cá para nós, né? Que os junguianos não nos escutem, mas é uma coisa meio delirante, de você ter um simbolismo universal que serviria para tudo, né? Como se fosse assim, uma fonte originária do simbólico, né? Não é nem uma fonte, bom, não sei se é uma fonte, né? Mas, enfim, um ser, não é? Uma ontologia, um sentido universal que daria o que é o sentido da mulher, que é o sentido do homem e tal, e etc. Como se isso existisse, né? É claro que para a psicanálise não tem nenhum sentido, exatamente porque, veja que o sentido aqui na zona de existência do real, isso é um desenho profundamente anti-junguiano, não é? Porque o real não tem sentido. É como se o Jung pegasse o sentido e botasse dentro do real. Por isso que o Jung é religioso. Né? Ou seja, por conta dessa inoculação do sentido no real. É porque a religião faz isso, né? A religião encontra o sentido no real. A ciência, a diferença da religião para a ciência, é que a ciência tira o sentido do real, e veja que é por isso que a psicanálise acompanha a ciência, apesar de não ser uma ciência. A psicanálise acompanha a lógica da ciência, porque a psicanálise também exclui o sentido do real. Ela não trabalha com o sentido, tentando encontrar um sentido do real, seja ele qual for, do masculino, do feminino, do ser, o que quer que seja. Né? Quem trabalha assim é a religião e o Jung, né? Que por isso mesmo tem uma... Mas a verdade, eu não estou sendo canalha com o Jung, eu estou fazendo uma crítica bastante pertinente, né? Do ponto de vista da psicanálise. Né? Eu não estou só sacaneando o Jung, eu estou falando sério. Né? É uma crítica a essa ideia, a uma lógica religiosa. Porque veja que o Lacan vai dizer a mesma coisa do Freud, né? Quando ele vai dizer que o Freud, no lugar do buraco, colocou o pai. Aqui nesse seminário, na lição 4, ele vai fazer uma crítica ao nó do Freud, né? E vai dizer isso, que o Freud era religioso, porque no lugar onde deveria ter um buraco, o Freud colocou o pai. Né? E por isso ele teria sido religioso. Diz a Lisa. É que tem uma. Eu lembrei de uma passagem na lição que ele fala que a religião farejava a filosofia, ele traz isso. Então, tem esse campo que vem do universal, não sei se esse filósofo que você está falando também é desse campo, de trazer o campo do universal, mas não tem como separar da religião. O Wittgenstein não trabalhava propriamente com o universal, ele dizia que a linguagem, ela trabalha num jogo de palavras, não é? As significações são dadas por um jogo de palavras, não é? Veja, por exemplo, que já rolou uma discussão, eu não sei se essa discussão ainda é atual, mas a briga inicial da psicanálise com os estudos de gênero tinha a ver com isso, né? De que, ou um pouco a concepção Foucaultiana de sexualidade, de que a sexualidade ou o gênero era uma mera instituição simbólica histórica, né? E que por isso mesmo ela podia ser alterada, modificada ao bel prazer, né? De quem quer que fosse. E veja que para a psicanálise não é assim, né? O gênero, porque rigorosamente, não sei se vocês estavam aqui lá na conferência do Jean-Luc e da Melinda, né? Foi muito interessante, porque o Jean-Luc lembrou isso, né? De que o inconsciente não sabe do sexo. O Freud tinha dito que não tem homem e mulher no inconsciente, não tem masculino e feminino. O sujeito não é homem ou mulher. O sujeito é o sujeito, é uma função. Então, não existe esse... E isso é uma dimensão real. Né? Quer dizer, o gênero já é uma tentativa de você
se situar nessa impossibilidade de você ser homem ou ser mulher. Né? O binarismo, que acusam a psicanálise, na verdade, já é uma tentativa de resolver essa impossibilidade da relação do um com o A. Né? Isso que eu tinha falado para vocês na vez passada, né? do zero e do um, ou do um com o A. Né? Como nós não conseguimos dar esse sentido, para voltar ao problema do sentido, porque no real não tem sentido, né? Lembre-se que o real do sexo nos impõe que a relação sexual não existe, quer dizer, a gente não sabe, não tem um saber, não tem o S1 não encontra o S2, né? Então não existe um saber sobre o sexo, sobre o real do sexo. Então a gente precisa, de alguma maneira, para situar o gozo do corpo de alguma forma, esse binarismo, né? Se dizer homem ou mulher, masculino, feminino, o que quer que seja, já são tentativas simbólicas de situar essa impossibilidade de dizer do real. Não são, como a sexuação, não são dois universais, né? Não é o 1 e o 2, porque o 1 e o 2 não existem. Né? O 1 não chega no 2. Né? É o 1 e o A. Né? Ou o 1 e o 0, se vocês quiserem. Né? Enfim, mas de todo modo, assim, não dá para você inocular sentido no real. Quer dizer, que dá, né? Mas você faz uma forçagem religiosa. Né? É por isso que o sentido está aí situado fora do real. Né? Mas veja bem, com isso Lacan não está propriamente falando mal do sentido. Né? Ele vai dizer que o sentido ele é necessário e inevitável, porque é aquilo que dá consistência ao real. Né? De alguma forma. Nós precisamos desse sentido para dar alguma consistência ao real. Né? Esse sentido está sempre fora. Porque senão, também, veja que nós estaríamos com um grande problema, né? Se nós não tivéssemos essa amarração. Né? Porque veja que o sentido, nesse miolozinho aqui, deixa eu ir aqui na figura, né? Acho que eu já falei disso para vocês. Veja que nessa alça aqui, onde você tem o sentido, você tem também, se você fizer, você tem a zona de existência do sentido, mas essa zona de existência, ela tem como existência a ela o A. Perceberam? O que significa dizer, da mesma forma, o gozo do outro e o gozo fálico tem como zona de existência o A, o mais de gozar. Né? Significa dizer que existe, por exemplo, um não sentido diante das possibilidades do sentido. Que o sentido é uma tentativa de tentar dar sentido ao que não tem sentido. Né? Tudo bem? Oi, Suene. Diz aí. Só para me entender um pouco, né? Ainda bem que você voltou, essa questão dos gozos. No caso aí, nessa zona de existência do simbólico para o real, que tipo de gozo está presente, né? Simbólico. Assim como também aproveitando, assim como também nessa zona entre o imaginário e o real, e Sim. acho que você já disse que entre esse simbólico e o real está o gozo fálico. Aí quando você falou agora, aí me embaralhou um pouco. Nessa zona, nesse A, existe também o gozo fálico ou é só o mais de gozar? Não, só o mais de gozar. Uma explicação aí, só para me entender melhor. Tá. Veja bem, o A, ele é o buraco central, e é o buraco do mais de gozar. Ele é sempre tudo o que resta, eu acho que você não tinha chegado ainda, eu tinha dito isso, que como todo gozo, no fim das contas, é uma experiência corpórea, né? A exceção do gozo fálico, a gente vai falar um pouco disso, ele sempre deixa um resto. O mais de gozar, por definição, é exatamente isso. É sempre aquilo que resta da impossibilidade de você gozar tudo. Né? Então, por isso que ele está aqui como uma zona de existência aos três gozos. Ao gozo fálico, ao gozo do outro, ao gozo do sentido. Entende?
Quer dizer, para o sentido, o A representa o quê? O nonsense, o não sentido. Para o gozo fálico, o A significa o quê? A inexistência da relação sexual. Para o gozo do outro, o A significa o quê? Que não existe outro do outro. Quer dizer, não existe metalinguagem, como diz Lacan. Não existe metalinguagem, quer dizer o que para Lacan? Não existe linguagem que não esteja comprometida com o gozo. Veja como isso é importante para a psicanálise, inclusive epistemologicamente falando. Não existe linguagem neutra. Tá? Você Veja, poderia repetir, por favor, Leonardo? repetir o quê? Essa coisa do A com os outros, com relação aos outros? Sim. Bom, o A, diante do gozo do sentido, significa o quê? O nonsense ou não sentido. Tá? Na verdade, são todas as três proposições de Lacan dos não há. São três não há. Não é? Não há sentido, tá? Não há relação sexual e não há outro do outro. Tá? Quer dizer, ninguém consegue dar o sentido último da palavra, né? Porque o que dá consistência à palavra é um buraco, né? Então, a verdade é um buraco, inclusive. Então, não dá para dizer todo o sentido. Né? Não conseguimos o gozo prometido na relação sexual, porque não há fusão de corpos. Há, no máximo, uma penetração, que não é propriamente uma fusão, né? É uma fusãozinha fuleira, que quebra um galho. É bonzinho, gostosinho, mas não é uma fusão de corpos. Né? Por isso que não há relação sexual. Né? Não dá para fazer um com o outro. Há do um, como diz Lacan, mas você não faz um com o outro. Depois eu vou explicar isso. Tá? Então, o A para o gozo fálico, que é esse gozo aqui entre o real e o simbólico, ele implica que não há relação sexual. E com relação ao gozo do outro, que é esse gozo entre o real e o imaginário, ele implica que não há outro do outro. Né? Quer dizer, veja que posso sair do sentido para o gozo do outro, para a gente encaminhar? Tá. Então, veja bem, o gozo do outro, o que é? Primeiro, que ele é um gozo fora do simbólico. Tá? Ele está numa zona de existência fora do simbólico. Portanto, ele é um gozo fundamentalmente real e imaginário, ou seja, fundamentalmente corpóreo. Tá? É como se, na verdade, se a gente pudesse radicalizar, a gente poderia dizer que só existe o gozo do corpo. Outro nome do gozo do outro, para Lacan, é o gozo do corpo. Porque Lacan, desde o seminário 14, que está dizendo que, na verdade, o outro do Lacan, que era o grande outro, né? Que era o grande outro do simbólico, em Lacan, desde o começo, né? Lacan fala do grande outro, ele vai se modificando. Né? E a partir do seminário 14, no seminário 14, o seminário psicológico do fantasma, o Lacan, pela primeira vez, diz isso, no seminário 14, de que o outro, na verdade, é o corpo. O outro, para Lacan, vai se tornando real. Vai deixando de ser simbólico e vai se tornando real. Ele vai deixando de ser um grande outro da linguagem para ser um grande outro à linguagem. Como assim? Em oposição à linguagem. Tá? Porque é por isso que o gozo do outro está fora da linguagem. Porque está fora do simbólico. Tá? É aquela parcela de gozo que não foi bordada pela linguagem. É aquela parcela de gozo que não foi, por exemplo, sexualizada. Porque a parcela de gozo que foi sexualizada é essa que está aqui embaixo, que é o gozo fálico. Tá? O gozo do outro é o gozo do corpo que não foi sexualizado. E veja bem, ele primeiro aparece em Lacan
como sendo um fenômeno muito próprio da psicose, né? De que o psicótico ele está meio que sendo atacado por um outro que vem do real, né? Que exatamente na psicose nós teríamos toda uma problemática, né? Originalmente Lacan falava da foraclusão do nome do pai, e a foraclusão do nome do pai equivaleria uma elisão do falo, né? Então, na psicose você não teria uma sexualização do corpo por conta da elisão do falo, porque lembre-se, quem sexualiza o gozo do corpo é o falo. É o significante fálico que sexualiza o gozo do corpo, tá? Depois eu vou falar disso quando eu estiver falando do gozo fálico. Mas, enfim, o gozo do outro é um gozo que está fora do campo da linguagem. Portanto, é um gozo suposto. Veja que, se vocês quiserem, vocês podem situar aqui também toda a discussão que Lacan faz com o gozo feminino lá na sexuação, né? Lembrem-se que o gozo feminino também é um gozo fora da linguagem, tá? Obviamente que esse gozo do outro aqui, ele não é a mesma coisa do gozo do outro na psicose. Não necessariamente. Exatamente, por exemplo, o gozo outro, né? E não o gozo do outro. O gozo outro, lá no seminário 20, ele é um gozo feminino. É um gozo outro à linguagem, né? Ele não é necessariamente um outro gozador que está lhe objetalizando, como é na psicose. Tá certo? Mas, de todo modo, é como se você tivesse que entender que aquilo que excede a linguagem vem de um outro fora da linguagem, né? Por exemplo, depois nós vamos ver o outro desenho onde Lacan vai situar a angústia. Veja que, deixa eu entrar aqui na figura, né? Estão vendo a minha setinha aí, né? Me respondam, porque eu saí da sala para entrar na... Sim, dá para ver. Porque quando a gente entra na figura, a gente sai da sala, tá? Então, veja bem, ele vai situar a angústia aqui numa entrada do real no imaginário, tá? A angústia, ele vai abrir o real e vai fazer... Depois nós vamos ver esse desenho, né? É como se o real invadisse o imaginário e ele vai nomear isso de angústia, tá? Veja bem, desde o seminário 10, que é o seminário da angústia, que ele está dizendo isso, de que quando você se angustia é porque você está diante, lá ele está chamando de desejo do outro, diante da falta do outro, como se você estivesse diante de um outro sem falta, um outro que lhe objetaliza, que lhe coloca numa condição de objeto A, né? Veja, tudo bem, gente, aí? Quer dizer, a angústia é o sinal, o Freud já tinha dito isso lá no Além do Princípio do Prazer, que a angústia é um sinal de perigo, né? E o Lacan vai retomar esse Freud do Além do Princípio do Prazer e dizer isso, de que a angústia é o sinal de que você está muito próximo da sua condição de objeto A para o gozo de um outro, né? Você está muito próximo de uma objetalização. Por isso que a angústia é protetiva, né? A angústia é um sinal de alerta, né, de perigo. Veja bem, uma outra maneira de você ler isso, qual é? É que esse outro que está fora da linguagem é o outro que goza tudo, né? Ora, quem goza tudo está fora da linguagem. Porque todo mundo que está no campo da linguagem é castrado. Falta alguma coisa, né? Os seres de linguagem não conseguem gozar de tudo, e se você quiser, isso é parecido, por exemplo, com o outro lá do pai freudiano da horda primitiva, né? Que é o pai gozador que gozava de tudo. Bom, por que esse pai está fora da linguagem? Porque esse pai precisa ser morto. Veja que o que dá consistência ao simbólico não é a presença do pai, é a ausência do pai. Voltamos ao problema da consistência
e da existência. Tanto Freud como Lacan fazem um elogio ao monoteísmo, né? Porque o monoteísmo, desde o judaísmo até o cristianismo, Freud diz isso no Moisés, né? No Moisés, o monoteísmo, e o Lacan assina embaixo, se eu não me engano, no Seminário 7, Lacan concorda com Freud, porque eles vão mostrar que exatamente o Deus do monoteísmo é um Deus que está sempre fora, está sempre do lado de fora. E estando do lado de fora, ele funda a consistência do simbólico. Veja que no judaísmo, Deus sequer tem um nome, né? Deus é um inominável. Ora, o que é inominável está fora do simbólico, né? Quer dizer, no cristianismo, a gente tem a figura de Cristo, né? Que entra no jogo, que vem, que se encarna, né? Mas ele se encarna para ser assassinado, para ser posto fora do jogo. E aí é o paradoxo da morte do pai, que está lá no mal-estar de Freud, né? Que o assassinato do pai não fragiliza o pai, pelo contrário. O assassinato do pai transforma o pai num pai simbólico que dá consistência à estrutura do simbólico. Tá? Tá claro isso, gente? Tá inteligível ou está muito complicado? Quer dizer, diz, Zita. Não, ia dizer, tá dando para seguir. É. Inteligível, estamos indo. Bom, a consistência do simbólico é dado por um gozo que está do lado de fora. Tá? Ou seja, um gozo que não é gozado. E que, exatamente por isso, você pode supor, a partir do simbólico, que alguém goza. Né? Como fazem, por exemplo, os sujeitos na suposição de um Deus, ou na própria suposição neurótica, né, de que eu gozava disso e perdi, por exemplo. Né? Tá certo? Quer dizer, o gozo todo está fora do simbólico, ele não existe. Tá? Ele é uma suposição que você pode fazer, que isso é uma forma de você ler a partir do simbólico. Mas você pode ler também a partir do real e do imaginário, dizendo isso, de que o gozo do outro, na verdade, é o próprio gozo do corpo. É aquela parte do gozo do corpo que não foi simbolizado. Se vocês quiserem chamar de pulsão de morte, não é exatamente a mesma coisa, mas é da mesma laia, é da mesma turma. Não é? Porque o gozo em Lacan não é exatamente a mesma coisa que a pulsão. Não é? Mas, em Freud também você vai encontrar isso, de que tem uma... O Freud sacou, né, em 1920, no Além do Princípio do Prazer, que tem uma parte da pulsão que não é sexualizada, que fica de fora. Tá? Quer dizer, você veja bem, isso tem uma importância, pode parecer uma maluquice do Lacan e tal, mas veja bem, tem toda uma importância clínica isso, que eu não sei se vocês estão vendo, alcançando a dimensão. A cada vez que você encontra um paciente brincando de se objetalizar, você está numa situação dessa, o sujeito está brincando com o gozo do outro, de se oferecer como objeto para o gozo do outro. Hoje de manhã, na sala de aula, eu estava dizendo isso, né, das pessoas que fazem, como é que chama? Os esportes radicais. Né? Se o cara pula de, como é que é? Bungee jump, bob jump, sei lá como é o nome, aquele elástico, né? Que você se amarra e você se ejeta como um objeto. Eu brincava dizendo que era uma simulação de suicídio. Né? Quando você faz o body jump, eu acho que é body jump, não sei se o nome é esse, né? Você está brincando de ser... isso mesmo. Você está brincando de ser um suicida. Né? Quer dizer, como você dissesse, se eu fosse me suicidar, como é que seria? Né?
E aí você se ejeta, como por exemplo a jogadora de vôlei, né, que se jogou do 17º andar, vocês viram, né? Agora, anteontem, ontem, sei lá, há alguns dias. Quer dizer, se você se joga do 17º andar, você se oferece como objeto para o outro, no campo do outro. Né? Veja que essa brincadeira, né, era por mais que as pessoas que fazem isso dizem que isso dá uma adrenalina, né, que dá né? É um tipo de gozo que fica difícil você dizer que é da mesma ordem que o gozo fálico sexual. É um gozinho, né, que não deve ser pequeno, né? Porque se você se joga, né, é você brincar apostando de que o elástico, que é o nome do pai, não vai romper, né? Mas eu tenho um artigo meu que eu falo disso, né? De como o sujeito brinca desde criança, né? De se fazer de objeto para o outro, desde o fordar até o esconde-esconde e até o pega-pega, né? Que o pega-pega é um pouco isso, né? O garoto que se oferece, né? Para ser objeto para o outro lhe pegar, a demanda do outro lhe pegar, para comprovar que tem a competência de fugir da demanda do outro, competência fálica de fugir da demanda do outro e da sua condição de objeto. E ainda tem o nome do pai, que é a manja, né? Não sei se ainda o nome é esse, mas na minha época de menino se chamava manja, que é um poste, é um símbolo fálico, normalmente, né? E se você pegar na manja, você está livre da demanda materna, que é a demanda do outro. A demanda materna, em Lacan, se torna o gozo do outro, né? A evolução da demanda materna, ou da demanda do outro, vai se tornar o gozo do outro, em Lacan. Né? Que é essa experiência de se objetalizar que a gente faz, né? Na angústia, o mais próximo disso, o mais próximo não, o mais simples, o mais simples também não, o mais banal, talvez, seja a angústia. Né? É uma experiência que não é propriamente sexual. Ela é corpórea, é diferente. Né? Se você tem um paciente brincando de se matar, né? Ou brincando com essas experiências de morte, né? Vamos dizer assim, ele está nessa brincadeira aí com o outro, né? Fazendo uma aposta, um desafio ao outro, e, enfim. E veja que nessas circunstâncias, a condição, por exemplo, os adictos, né? Os adictos, de uma maneira geral, estão fazendo esse tipo de coisa, né? Porque é uma objetalização, é algo que fica nesse campo aí, nessa alça do nó em trevo, que é esse nozinho no meio, entre o A e o gozo do outro. Porque o adicto, na verdade, ele está se... Quando você usa uma droga, não é? E você tem esse êxtase que, de alguma maneira, lhe apaga, né? Porque o sujeito se apaga, é parecido com você se jogar do bungee jump, né? Você se objetaliza. Né? Quer dizer, não são experiências clínicas que você pode interpretar como sendo de ordem sexual. Né? No máximo, um mais de gozar que você tem, não é? Um frisson gozoso, corpóreo, que você tem quando brinca de ser objeto para o gozo do outro. Tá? Tá claro isso, gente? Quer dizer, isso você só faz porque tem uma parcela do gozo do corpo que não foi sexualizada. Que está entre o real e o imaginário, e fora do campo do simbólico. Tá certo? Ô, Leonardo, não sei como é que isso poderia se articular aqui, mas como é que a gente poderia, por exemplo, incluir o supereu nessa discussão, né? Que já está muito próximo, pelo que eu entendo, desse conceito do gozo do outro, né? Exato. Veja que o supereu é uma voz que vem do real, né? Porque o supereu ele é uma versão do gozo do outro, né? Porque ele não é uma moral, né?
que é propriamente uma moral comum. O supereu é uma ordem, que, como diz Lacan, né, é uma ordem lá no seminário 7, Lacan diz isso, né? O supereu, ele não é uma ordem não gozo. É o contrário, ele é uma ordem goza. Né? Porque o supereu, ele objetaliza o sujeito. Ele oferece ao sujeito um tipo de gozo com apassivamento à ordem. Não sei se você lembra da discussão que o Lacan faz, é uma discussão maravilhosa, que Lacan faz no Seminário 7, discutindo exatamente a diferença e a proximidade que depois ele faz no Kant com Sade também, né, no escrito Kant com Sade, mas ele começa essa discussão no Seminário 7, ele mostrando a diferença entre o supereu kantiano, né, e o supereu sadiano. Ele aproxima os dois, inclusive vai dizer que Kant e Sade são contemporâneos, né, a diferença da crítica da razão prática do Kant, da filosofia da alcova do Sade, é uma diferença de 7 anos de publicação, né? A data de publicação. E aí ele diz assim, o que o Kant diz é, a ordem, o imperativo kantiano é não goze. Só que o imperativo kantiano recalca o imperativo sadiano, que qual é? Eu quero gozar do outro. Né? Quer dizer, o não goze, que lembra-se, né? Aquela versão universal do Kant, que dizia, não faça o que não pode ser universalizável. Que tem outras versões mais comuns, que é, não faça com o outro o que você não quer que faça com você mesmo e coisa do tipo. Então, quando você diz não com você mesmo, você está dizendo, eu quero fazer com o outro. Não é? Eu estou recalcando o imperativo sadiano. Eu preciso dizer que não posso fazer com o outro porque eu quero fazer com o outro. Não é? Então, tem uma relação entre o imperativo, porque o imperativo sadiano era exatamente isso, né? Faça com o outro, com o corpo do outro, o que você quiser. Não sei se era exatamente assim, mas era algo parecido. Estou me remetendo à discussão de Lacan lá no Seminário 7, que é um dos meus favoritos. Apesar de já estar num tempo mais antigo do Lacan, mas é um seminário genial. Então, veja bem, quando superou, a conclusão, só para arrematar essa pergunta da Lígia, né, acho que foi a Lígia que fez, Lacan arremata isso como dizendo de que a moral superegóica, ela não sabe o que a psicanálise descobriu, ou seja, de que, por exemplo, a moral religiosa, a moral superegóica, kantiana, por exemplo, diz assim, não goze. O que elas não sabem, e que Freud discute no Mal-Estar, por exemplo, é que quando você diz não goze, você está fazendo o sujeito gozar da submissão a essa ordem, que é uma submissão masoquista, à ordem superegóica. Quer dizer, a moral superegóica tentando proibir, que é mais ou menos o que acontece com a religião, né? Tentando proibir o gozo, faz gozar. Por isso que a clínica não pode ser moral, nem tampouco superegóica. Né? Porque o supereu faz gozar. O supereu é uma ordem que vem do real. Porque ela é impossível. Que a ordem não goza é impossível. Não tem como você não gozar. Né? Entende, Lígia? Não sei se eu lhe respondi. Deu para dar. Tô pensando aqui, mas obrigada. Porque vem dessa. É uma imposição que vem do outro, né? Porque veja que exatamente o supereu, ele é objetalizante. Que não sei se você acompanha essa discussão, porque o supereu em Lacan não é só a moral, tá? A moral no sentido comum. A moral cristã e tal. É claro que a moral cristã tem uma veia superegóica, mas o supereu, como por exemplo aparece muito claramente na neurose obsessiva, ele é cruel, né? Ele é atroz. Pois é, eu estava pensando justamente na neurose obsessiva, né? Que
tem a coisa do controle muito forte, né? E que é justamente assim como se fosse esse controle se torna uma espécie de imperativo de gozo, né? Assim, pelo que eu entendo também, né? Só que ao mesmo tempo, assim, não sei, essa coisa de talvez, não sei, pensando aqui, né, de sexualizar o próprio controle, né? Como é que isso poderia se encaixar aqui nessa discussão? Sim, porque, mas veja bem, tem essa, essa lógica do controle, por exemplo, que em Freud está muito sexualizado, que Freud vai falar do controle anal, né? Mas veja bem, o problema na neurose obsessiva é que a própria posição do obsessivo, ela termina incorrendo na condição de objeto. Tá? O obsessivo, ele fica, ele próprio, na condição de excremento. Porque o fantasma do obsessivo é esse. Tá? Ele está numa condição excrementícia na lógica com o outro. Entende? Então, que aí é que está, é lógico que essas coisas elas não estão tão separadinhas assim como eu estou dizendo, né? Até porque o nó, estou sem o meu nó aqui, o nó ele se movimenta, né? Mas, por exemplo, você não pode dizer que o sofrimento que o obsessivo tem com os seus sintomas, ele seja um prazer, unicamente. Você pode dizer, ele é masoquista, tudo bem, o sujeito pode ter um prazer com a dor. Isso né, já é lugar comum na lógica do masoquismo. Mais do que o prazer com a dor, que, por exemplo, a lógica do masoquista, por exemplo, independentemente de ser obsessivo, mas a nossa lógica na condição objetal, ela não é simplesmente um prazer com a dor. É um prazer em encenar uma condição objetal. Tá? Porque veja que essas coisas estão atreladas, porque, por exemplo, ela aparece na própria relação sexual. Tá? Porque veja que na relação sexual, e aí entra o gozo fálico na história, né? Que eu vou falar daqui a pouco, ele implica na cena sexual, o que é que acontece? Você brinca de se oferecer seu corpo para que o outro goze. Porque não é só a mulher que se diz isso, né, de que a mulher fica na condição de objeto para o homem. Não é verdade. Na lógica do fantasma, você oscila tanto na condição de sujeito como na condição de objeto. Cada um brinca de ser objeto do gozo do outro, do corpo do outro. Né? E lembre-se, e veja bem, que na cena sexual tem uma violência. Uma violência consentida e erotizada. Né? Porque basta a gente ver a cena sexual, ela é violenta por si só, né? Tem a penetração, tem bom, não necessariamente, né? Mas tem é como se fosse uma tomada do corpo do outro, de alguma maneira, e vice-versa, né? Não por acaso Freud dizia que a cena primária, né, se a criança visse uma cena sexual dos pais, ela interpretaria como violenta, né? Que é verdade. Mas as próprias nomes que se usam, né, para dizer da relação sexual, ou mesmo as próprias, como se fala durante um ato sexual, como, por exemplo, dizer que eu vou lhe fuder. Quando você diz eu vou lhe fuder, a gente não sabe muito bem o que é que você está dizendo. Se você vai transar com o outro, né, ou se você vai matar o outro. Entende? Quer dizer, essa condição, não é por acaso que o objeto está no miolo da cadeia, né? Essa condição objetal, ela é o ponto de consistência de toda a estrutura. Todas as nossas manifestações, inclusive todas as manifestações de sujeito, são formas de tratar essa condição objetal. Né? Veja aqui, a outra forma é exatamente o gozo fálico. Veja, é exatamente isso que é bom, porque eu já introduzi o gozo fálico, porque
você sexualizar o gozo do corpo é uma forma de você tratar essa condição objetal que está na estrutura, para todos nós. Tá? Veja que, por exemplo, você sofre os efeitos do corpo desde o início, os efeitos do real do corpo. Imagine um bebê que acabou de nascer, o que é que ele faz? E nisso Freud tinha razão. O problema do Freud qual era? Que ele dizia que o bebê sofria o ataque da fome, não é? Vocês lembram da história freudiana, né? O bebê chorava porque tinha fome. Pois bem, se você quiser interpretar lacanianamente essa mitologia do Freud, o bebê não chora por causa da fome, o bebê chora porque está sendo atacado pelo corpo dele, que ele nem sabe que diabo é fome. Não é? Se você observar um bebê chorando, ele é despedaçado, ele está chorando para todos os lados, ele não está com fome. Ele está sendo atacado pelo próprio corpo. E aí onde entra o realismo transcendental do Freud, né? Ele chega, o Freud diz, aí a mãe vai lá e faz a experiência de satisfação. Tudo bem, não está errado, né? Que exista uma experiência de satisfação. Aí, lendo lacanianamente essa experiência de satisfação, não é bem isso. O que é que acontece? O bebê está sendo atacado pelo corpo, a mãe se angustia, vai lá e tenta pegar o significante e a linguagem para esvaziar o sofrimento que esse bebê tem. Não é? Ela não só dá o peito, como diz Freud, ela dá o peito, ela brinca, ela diz, bebê, bububu, meu bebê, o pererê, e vai tentando brincar com o significante, fazer o que Lacan chama de corpsificação. O que é, lá em radiofonia, recomendo que leiam, é um escrito, está nos outros escritos, né? Tem os escritos e os outros escritos. Nos outros escritos, vocês vão encontrar um escrito que se chama radiofonia, que é uma entrevista que Lacan dá para a rádio. E lá ele vai chamar esse processo, é um tempo anterior a esse que nós estamos, né? É um tempo mais ou menos próximo do Seminário 20, onde Lacan vai mostrar como a linguagem e o significante têm o efeito de esvaziamento do gozo do corpo. Não é? Você usa a linguagem, ela vai fazendo isso que ele chama de corpsificação, que é fazendo bordas, sexualizando o corpo, fazendo o corpo gozar, ter prazer, e com isso esgotando, o termo que ele usa no Seminário 16 é esse, né? Esgotando o gozo do corpo. Tá? E não é por acaso que o gozo fálico está fora do corpo. Porque, veja, o gozo fálico, que é o gozo sexual, ele é um gozo no campo da linguagem, entre o simbólico e o real. Né? Ele é, porque tem o real do sexo. É uma forma, é a sexualização de uma parte do real e uma forma de você obter que o falo consegue grafar, dar uma, como dizia Lacan, a significação do falo é essa. Né? Ele baliza uma certa forma da sexualização do gozo do corpo. O gozo fálico é o gozo sexual. Isso quer dizer que o gozo do outro não é o gozo sexual. É um gozo fora do sexo. Tá? O gozo sexual, porque isso é paradoxal, né? Como é que o gozo sexual é fora do corpo? Tá? Porque veja que o gozo fálico está fora do corpo, se você considerar que o imaginário é o corpo. Tá? O gozo sexual está fora do corpo porque ele corpsifica o corpo, ele esvazia o corpo. E com isso ele produz o corpo simbólico, que é o corpo que nós temos, que é o nosso corpo bolsa, né? Lembra que o Lacan começa o seminário falando da geometria da bolsa do Freud, que está lá no Eu e o Isso. Né? Que fundamentalmente para Lacan o corpo é um toro, né? Um toro acho que vocês conhecem, é uma câmara de ar, né? Se você corta o toro, você tem o toro tríqueo, o toro tubo, que é mais ou menos, vamos dizer assim, a melhor representação do que é o corpo.
um buraco de um lado e um buraco do outro. Um buraco de entrada e um buraco de saída. Né? É mais ou menos a representação que Lacan vai fazer do corpo. O corpo corpsificado. O corpo que tem um vazio no meio. E veja que o nosso corpo ele é um toro. Lembre-se que o toro tem um vazio no meio, né? Eu não estou com nenhum toro aqui. Não, tá bom, isso aqui, ó. Tá? Estão vendo aqui? Pois bem, isso aqui é um toro trique, tá? É um toro tubo. Tem um vazio no meio, tá? Quer dizer, porque isso aqui é como se fosse fechado, né? Como se fosse um círculo, tá certo? E aí, esse vazio aqui é o vazio que a corpsificação produziu no nosso corpo. E é por isso que a gente bota objetos para dentro e para fora do corpo. Né? Porque é interessante, por exemplo, como na anorexia, na anorexica, ela tem uma dificuldade com isso, né? De botar objeto para dentro do corpo. Porque tem uma dificuldade exatamente na corpsificação do corpo. A corpsificação, só para definir melhor, de maneira mais clara, como Lacan faz lá em Radiofonia, a corpsificação é uma brincadeira que Lacan faz com o corpse, em inglês, que é cadáver, e o corps, em francês, que é corpo. Então ele diz, o corpo se torna um cadáver. Que veja que o cadáver é o corpo simbólico. Né? Porque o cadáver não vira carniça. No nosso caso, não. Né? Nosso cadáver, ele tem todo um ritual simbólico. Inclusive, Lacan fala da sepultura, né? A sepultura como sendo a maior indicação antropológica, né? Para os antropólogos, obviamente, de que o humano teria entrado no mundo simbólico, da linguagem. Porque os animais não têm sepultura. Os humanos têm sepultura porque o que é que você faz? Quando você enterra o corpo, você enterra junto com ele os objetos de gozo daquele corpo. Né? Bom, hoje em dia não se faz mais assim da mesma forma, mas quando os antropólogos encontravam as sepulturas, encontravam o corpo e os objetos, né? Como eram como é que chama, nos faraós, enfim. Tá? Sarcófagos, né? Sarcófagos, etc. Tá? Então, veja bem, o gozo sexual é fora do corpo. É um gozo na linguagem, porque ele é balizado por um significante, e, portanto, no campo da linguagem, que é o significante fálico. Tá? Portanto, o falo, ele não é um significante do masculino. Por mais que na cultura e na antropologia e na sociologia, isso, de alguma maneira, seja assim. Mas o falo em Lacan, ele é um significante que sexualiza o gozo do corpo. Para todo mundo. Para o homem, para a mulher, para a criança, né? Para todo mundo assim, né? Para o homem, para a mulher, etc. O gozo sexual, ele sempre guarda uma relação com o falo. Seja para quem for. Né? O grande problema do Freud foi exatamente querer dar uma definição do feminino a partir do sexual. O problema é que o sexual é sempre fálico. Né? E aí o Freud não conseguiu. A grande sacada do Lacan lá no Seminário 20, 2 anos antes, né, foi mostrar isso, de que, de um lado, nós temos o fálico sexual e do outro, o gozo do outro. O gozo outro, que é o gozo feminino, fora da linguagem e fora do sexo. Tá? O gozo fálico e sexual é um gozo na linguagem. Nosso gozo, obviamente, que tem uma interseção com o corpo e com o real do corpo, aqui porque a gente goza, né? Tem prazer, tem orgasmo, por exemplo. Aí veja que o falo, ele tem uma importância enorme para a nossa vida, porque ele baliza a nossa vida, inclusive do ponto de vista da relação que nós temos com a morte. Né?
Por exemplo, o trabalho, né? Veja a importância que tem para o neurótico, né? Que, curiosamente, não tem para o psicótico, essa condição fálica, essa posição fálica que você opera no laço social. Você trabalhar, né, ganhar seu dinheiro, ter filho, essas coisas que os ideais fálicos, dependendo de cada cultura, né, se manifestam. Tá? Veja que, por isso mesmo, os ideais fálicos são simbólicos. Tá claro isso, gente? Ou complicou? Tranquilo. Isso é muito importante para a gente poder Tá entender. claro. Tá, ótimo. Tá. Enfim, conclusão é, o gozo sexual é um gozo, o gozo fálico sexual é fora do corpo. E é por isso que ele dá consistência ao corpo. Né? Ele dá essa consistência imaginária ao corpo. Diga aí, Guilherme. Professor, tem algumas imagens no seminário que mostram, tipo assim, o inconsciente meio que como uma projeção para fora, assim, É, do nó. O que seria isso? pois é, eu ia falar disso hoje. Não sei se a gente vai ter tempo. Deixa eu tentar, então, fechar isso aqui. Tem aí uns 5 minutos, uns 10 minutinhos, tá bom? Me deem aí 10 minutinhos, pelo menos para introduzir essa figura aqui que vocês já... Ah, mas peraí, essa figura não tem um inconsciente, já que o Guilherme... Deixa eu abrir uma figura que tenha um inconsciente aqui. Peraí. Rapaz, tá aqui. Tá. Ixi, tá muito pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Tá dando para ver, né? Sim. Bom, isso é uma figura que Lacan apresenta aí no fim da primeira lição, né? Onde ele vai, por exemplo, situar os três de Freud, né? A trilogia freudiana que está lá no artigo, no texto de Freud, chamado Inibição, Sintoma e Angústia. Recomendo que leiam, né? Então, e esse não é exatamente essa figura, porque a figura que está lá na lição 1 é mais simples do que essa, tá? Ele tem só o inibição, sintoma e angústia, e depois, eu não sei se na lição 1 ele já coloca o inconsciente, não estou lembrado. Mas, enfim, de todo modo, ele vai... Eu vou definir, não sei se vai dar tempo da gente desenvolver, mas se não der, a gente faz isso no próximo encontro. Ele vai... Eu vou entrar aqui na figura, tá? Para usar a setinha. Então, veja bem, ele vai definir inibição, sintoma e angústia a partir de uma ampliação ou de uma entrada de uma dimensão na outra, tá? Então, por exemplo, o sintoma, ele é uma entrada do simbólico no real, tá? Veja que se você quiser, você pode imaginar, porque ele também, no início da lição 2 ou 3, eu não me lembro, Lacan fala da abertura das retas, tá? Cada uma dessas dimensões, você poderia abrir uma, tá? Porque veja, se você abre uma delas, você não perde a propriedade borromeana. Que a lógica de Lacan, a gente pode explicar isso um pouco melhor mais tarde, é que se você abre uma reta, que ele chama de reta infinita, se você abre o simbólico, por exemplo, você vai ter isso aí, né? Como simbólico, como sendo uma... Existe a possibilidade de você pensar isso aqui como uma abertura da reta ou como uma ampliação, né? Deixa eu pegar o nó, gente, porque peraí. Uma ampliação de uma dimensão sobre a outra, tá? Então, o sintoma é uma entrada do simbólico no real. A inibição é uma entrada do imaginário no simbólico. É como se fosse uma
uma inflação do imaginário no simbólico. O sintoma é uma inflação do simbólico no real. Depois Lacan vai chamar de nominação, né? A inibição é uma nominação, nas últimas lições ele vai chamar de nominação. É uma nominação do imaginário no simbólico, e a angústia é uma nominação do real no imaginário. Tá? Veja que, como eu disse para vocês, eu estou fazendo um nó aqui rápido para mostrar para vocês. Né? Veja que o nó ele não é bonitinho assim. Tá? Por exemplo, se você considerar que isso aqui, por exemplo, é o real, o vermelho, se o real faz isso, o bicho desatou. Peraí, gente. Porque essas alcinhas aqui, eu não sei se vocês compraram esse bicho, mas essas alcinhas deles eles abrem, né? Você pode ter um analisante, por exemplo, esse nó, o Lacan chama esse nó de o nó pepé, ou seja, é um nó bonitinho, tá? Como se mais ou menos esse desenho aí. Mas veja bem, em topologia, isso aqui continua sendo o nó, que a topologia não importa a forma. Isso aqui continua sendo o nó. Você pode ter um paciente assim, não é? Ou um paciente angustiado, vamos dizer que meu Deus, o negócio está só abrindo aqui, peraí. Se você considera que o vermelho é o real, você pode ter, por exemplo, um paciente angustiado, é um paciente onde o real se sobrepôs ou invadiu o imaginário. Né? Ele entrou no imaginário. Vejam que a angústia, por exemplo, ela é muito, muito clara no momento em que você, por exemplo, quando você está angustiado, você tem manifestações corpóreas. Né? Você está muito... É uma invasão do real. O que é que os angustiados acham que vai acontecer? Eu vou morrer, os panicados, né? Como eu disse, o Lacan tinha dito que você está muito perto do real, né? Na angústia, você está muito próximo do real. E quando você está muito próximo do real, você causa horror. E a angústia é um sinal de perigo. Tá? Da mesma maneira, a inibição, quando entra no simbólico, o que é a inibição? É um excesso de imaginário que faz com que o simbólico não funcione, não ande. Não é? Veja que é um excesso de imaginário que vem do outro. Né? Observem aqui, por exemplo. Né? Quer dizer, vem daqui, passa pelo gozo do outro. Né? Inibição. E o sintoma, e aqui é uma definição nova que Lacan está dando sintoma. Eu lembrei para vocês que no seminário não, na terceira, isso aqui está ao contrário, né? É uma entrada do real no simbólico. 2 semanas antes, Lacan disse que o sintoma é uma entrada do real no simbólico. 2 semanas depois, ele corrige e diz, não, é uma entrada do simbólico no real. Tá? Por quê? O sintoma, e daí a relação que ele guarda com o inconsciente, a pergunta do Guilherme, está aqui o inconsciente, né? O sintoma é uma resposta que o inconsciente dá e que faz uma nominação do real. É um nome, o sintoma, e essa é a nova definição de sintoma. O sintoma é uma nominação do real, assim como a angústia é uma nominação do imaginário, e a inibição, uma nominação do simbólico. Inclusive, Lacan vai dizer que são 3 nomes do pai. Essa história do nome do pai, vou ter que explicar para vocês depois um processo que se chama a pluralização dos nomes do pai. Tá? Lacan opera na sua obra. Tá? Mas veja que, por exemplo, e eu já disse, acho que já disse isso para vocês, mas vivo dizendo aí nos outros cantos que eu ando falando e dando palestra, trabalhando, eu tenho dito isso muito, né? De que para a psicanálise o sintoma não é uma doença, porque, na verdade, o sintoma é uma resolução. Dizendo de maneira menos ambígua. O sintoma foi uma resolução que o sujeito inventou, que o inconsciente inventou, para dar um nome ao ataque que a gente sofre do real. Então,
o cavalo do Hans foi a nominação que Hans pôde dar ao que o estava atacando vindo do real. E a resposta que o Hans encontrou, e o Lacan diz isso na mesma conferência que eu recomendei para vocês, na conferência de Genebra, né? Que ele diz, o Hans, na verdade, ele ficou traumatizado quando se deparou com a própria ereção, a própria sexualidade, né? O que vinha do seu próprio corpo. Ele não estava preocupado com a ereção do cavalo, né? A ereção do cavalo veio depois. Ele primeiro se angustiou com a própria ereção, com o real do sexo no corpo dele. Que diabo é isso? Não é? Depois ele inventou o cavalo. Não é? O cavalo veio depois. Então o cavalo foi o nome que o Hans deu para esse real do sexo e da morte que o estava atacando. Então o sintoma é isso. Não é? É uma nova definição de sintoma que não é mais o mesmo sintoma, metáfora que o Freud trabalhava e o próprio Lacan tinha trabalhado, não é? O sintoma como uma substituição metafórica de significantes. Lacan, no Seminário 5, por exemplo, ele ainda é freudiano, né? Porque Lacan deixa de ser freudiano aí pelo Seminário 9 e 10, né? Ele nunca deixou de ser freudiano propriamente, né? Mas ele ultrapassa, no bom sentido, Freud, né? E vai... deixa de trabalhar com temas freudianos, por exemplo, né? Até o Seminário 10, todos os temas são freudianos. Depois, inclusive, o último, que é o Seminário 10, que é a angústia. Daí por diante, nenhum seminário é um tema propriamente freudiano, por mais que o Freud, obviamente, esteja atravessando todos os seminários dele, né? Mas, bom, Guilherme, estou dando uma resposta temporária, não é? para essa trilogia freudiana. Mas, de todo modo, ele é interessante e tem uma operatividade clínica muito interessante, né? Porque você pode situar exatamente a inibição. Porque, por exemplo, se você tem um analisante com uma inibição, é muito fácil clinicamente, né? Muito fácil nunca é, né? Mas é fácil você observar que é um analisante que tem uma exigência imaginária absurda, né? Quer dizer, o sujeito, a inibição é o quê? Eu não vou fazer para não errar. Ou seja, ele erra para não errar. Ele não faz, o desejo está lá, né? É a própria definição que Freud dá da inibição. Recomendo que leiam o Inibição, Sintoma e Angústia, é um texto chato de Freud, né? São poucos textos de Freud que são chatos, né? Mas esse é um dos, né? O outro é o Além do Princípio do Prazer, que apesar de maravilhoso, é chato. Mas, enfim, esse desenho do nó, vocês guardem, vocês encontram isso facilmente, esses desenhos todos na internet. Basta colocar o nó borromeano de Lacan, que vocês encontram esses desenhos todos, vocês podem baixar e ter eles aí. Todos esses que eu estou apresentando, isso tudo eu tirei da internet. Tá? Tudo bem, Guilherme? Cadê o Guilherme? Aqui. Então, gente, acho que a gente pode terminar por hoje, né? E aí, na próxima vez, a gente entra um pouco mais nessa discussão da inibição, sintoma e angústia. E aí a gente já pode entrar na lição 4, lição 3 tem essa problemática da abertura das retas, ela é uma coisa muito interessante. Deixa eu só fazer aqui para vocês, né? Vejam só, você tem aqui o nó, e aí o Lacan diz, olha, se você abre aqui, você faz isso, você não perde a propriedade borromeana, porque a lógica é a mesma lógica do infinito que o Desargues, lá o geômetra, que Lacan usa, de que a reta ela se fecha no infinito, né? Então a abertura da reta não se perde, não é um desinodamento, tá? Que o desinodamento é isso aqui, tá? Não é um desinodamento. A abertura da reta é outra coisa. É uma operação, inclusive, que nós vamos ver aqui depois, de que pode funcionar como sendo um momento de uma intervenção que o analista opera, né?
Eu poderia falar uma coisinha só rapidinho, que a gente pode discutir na próxima, mas só para não Pode, perder, Leonardo. pode sim. É uma questão que lá no cartel eu tinha formulado, a gente fez uma discussão, né, quando coloca isso assim, né, como sobre a reta, né, que ele vai dizer que se encontra no infinito. E quando se abre, então, a rodela, que ele usa essa expressão lá na versão que eu tenho, Sim. Então, assim, como se isso remetesse a uma questão lógica, e é uma questão também que vai operar na clínica do real, como proposta por Lacan, que é assim, a questão que eu faço é como se fosse preciso redefinir os campos, né, onde a intervenção se faz necessária. E aí você pode também redefinir esses campos de existência e modificar a forma de intervenção e em que medida isso traria efeitos no processo de retorificação? Podemos pensar assim? Sim, claro, porque veja que se você abre a reta, não é? Os campos, dependendo de qual reta seja, os campos de gozo se abrem. Né? Por exemplo, se você abre a reta do simbólico, você lança, porque, na verdade, rigorosamente, é um pouco isso os pais fazem, né? Por exemplo, né? Se você abre a reta do simbólico, você lança o falo ao infinito. Né? Quer dizer, é mais ou menos o que é que você vai ser quando crescer, né? Entende? Veja que, em algum momento, é importante que você faça isso na análise. Que eu considero isso eu já vi gente falando disso, mas eu acho isso também muito interessante, e eu tomo para mim, de que a intervenção do analista pode e deve ter esse efeito de abertura de uma reta. Né? E o Lacan vai dizer isso, quando você abre a reta ao infinito, você tem o real sempre do lado. Né? Então, isso é muito interessante, porque veja que nós não estamos falando de desenodamento. Né? Alberto Lacan, inclusive, não fala de desenodamento, ele diz, pelo contrário, não se desenoda. A abertura da reta, ela mantém a propriedade, a abertura da reta é infinita, a reta é infinita, tá? Ela mantém a propriedade borromeana, tá? Então, quer dizer, e aí você tem razão, porque veja bem, como eu disse, as zonas de existência, elas não são bonitinhas assim, né? Elas podem estar constrangidas, por exemplo, né, dessa forma, podem estar dessa maneira aqui. Ninguém sabe muito bem, é uma coisa que serve para a gente pensar de alguma maneira, para pensar a clínica, a partir disso, né, de um certo constrangimento. Como, por exemplo, na angústia. Existe coisa que funcione mais com a angústia do que você abrir o simbólico? Não é? Porque o sujeito falar na análise, eu digo isso para os alunos, não tem nada que funcione mais para uma crise de angústia do que uma boa sessão de análise. Não tem remédio que ganhe. Agora, tem que ser com o analista. Não é falar blá, 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 blá. Porque se for falar o blá, 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 ele vai ficar mais angustiado e mais vaziado. É falar grafando o real da angústia. É diferente. Entende? Então, é lógico que a gente não faz isso pensando, o nó vai fazer assim. Não. A gente faz isso meio que intuitivamente, entre aspas, na clínica, né? Mas, teoricamente, a gente pode pensar dessa maneira, né? De como a análise você está sempre fazendo, abrindo, né? E vendo o que é que acontece, como você faz uma intervenção, né? Possível, né? Para ver como é que o sujeito, porque não é um desnodamento, é uma abertura, né? É uma abertura. E aí, bom, isso vai se fechando ou se redimensionando as próprias zonas de gozo, porque é para isso que serve a análise, né? A análise não é para que o sujeito possa grafar o gozo do corpo, a maneira dele, né? Escriturar da maneira dele. Tá bem? Mas isso, Ok, obrigada. próxima vez a gente pode voltar a essa questão da abertura da reta, que para mim é muito interessante para a clínica, tá? Bom, deixa eu parar aqui a gravação então, né?
É aqui.